Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Giovanni Luiz Costa Curta Poli, sou estudante de engenharia agronômica pela Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente a propriedades térmicas do solo. Para isso, vamos entender o que são propriedades térmicas do solo. Então, as propriedades térmicas do solo, elas se referem à capacidade do solo em transferir, armazenar e conduzir calor. E essas propriedades elas são influenciadas por alguns fatores que trouxe abaixo, como a umidade do solo, textura do solo, a estrutura do solo, a densidade do solo, a composição química do solo e a cobertura vegetal do solo. Alguns dos principais parâmetros que descrevem as propriedades térmicas do solo incluem alguns que trouxe a seguir, como a condutividade térmica, que é a capacidade do solo em conduzir calor. Então, temos solos com alta condutividade térmica, que transferem calor mais rapidamente do que solos com baixa condutividade térmica. E essa condutividade, ela depende da umidade do solo e dos tipos de minerais presentes no solo. Outro parâmetro que temos é a difusividade térmica. Então temos solo com alta difusividade térmica, que permite que o calor se espalhe rapidamente, e também temos solos com baixa difusividade térmica, que faz com que leva mais tempo para o solo distribuir o calor. Outro parâmetro que temos é a temperatura do solo. Então, a temperatura do solo, a gente sabe que ela varia ao longo do dia e ao longo do ano. E também ela vai depender da localização geográfica que o solo está presente, das condições climáticas e também da cobertura vegetal. A temperatura do solo é muito importante, pois é um fator ambiental que afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas. E também vai afetar a atividade microbiana e a dinâmica de nutrientes no solo. Então, temos o calor específico, né? Que eu trouxe essa fórmula abaixo para que serve para encontrar o calor específico. E para explicar um pouco do calor específico, ele é a quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de solo em uma unidade de temperatura. Então, o calor específico do solo é a quantidade, em outras palavras, é a capacidade do solo em armazenar energia térmica. Então, cada material tem um tipo de calor específico diferente, e o valor específico do solo depende de vários fatores. Como disse anteriormente, a umidade, a composição mineralógica, a densidade e a temperatura do solo. Então, como disse anteriormente também, temos solos com alta capacidade térmica e solos com baixa capacidade térmica. O conhecimento do calor específico do solo é muito importante para entender como o solo interage com o ambiente, como a temperatura do solo varia ao longo do tempo e como o solo afeta o clima local. Também é importante entender o calor específico para entender como as culturas agrícolas respondem a mudanças de temperatura do solo e para desenvolver estratégias de manejo do solo que minimizem as perdas de energia térmica. Então, a capacidade térmica do solo é influenciada, como disse anteriormente, também pela umidade, teor de matéria orgânica e densidade do solo. Então, em resumo, as propriedades térmicas do solo são importantes para entender como o calor é transferido e armazenado no solo, o que afeta a temperatura do solo e as condições ambientais que afetam as plantas, os animais também e os processos biogeoquímicos no solo. Então, trouxe um exercício aqui da apostila do professor Moretti, que é o exemplo 3.12, que diz que um solo mineral com porosidade total do solo igual a 49% e umidade 13%, possui, possui a massa específica igual a 1,3 gramas por centímetro cúbico, e ele está pedindo para determinar o calor específico. Então, vamos usar a fórmula que trouxe anteriormente, que ela diz que o calor específico do solo, que é medido em joules por metro cúbico, ela é igual a 1 menos a porosidade total do solo, que é medida por metro cúbico, vezes o calor específico da fração sólida, que é em joule por metro cúbico, mais a umidade volumétrica,
que é metro cúbico por metro cúbico, vezes o calor específico da água, perdão, que é joule por metro cúbico. Então, vamos substituir ali, né? O calor específico do solo é igual ao 0,4, que é o calor específico da fração sólida, vezes 1 menos a porosidade total do solo, que é 49%, mais 0,13, que é a umidade ali, vezes 1,3, que é o calor específico da água. Então, vamos fazer o cálculo ali. Fazendo o cálculo, dá igual a 0,373 calorias por centímetro cúbico graus Celsius. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.